Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Level Up Workshop. Bom, nessa palestra a gente vai falar sobre arte em games. Vou pegar aqui minha caneta. Bom, hoje a gente vai falar sobre arte em games 2D. Bom, a arte nos games, a gente pode resumir a importância dela, dos recursos gráficos, com aquela famosa frase que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quando você entra em contato com o jogo, quando você tem a primeira experiência do jogo, geralmente você tem a experiência através da imagem. A maioria das vezes você vê ou uma imagem ou um vídeo de gameplay, e a partir daquilo que você visualiza, seja na imagem ou no vídeo, é que vai despertar o seu interesse para o jogo. Então, a primeira experiência que o usuário tem com o jogo é a parte visual dele. Por isso que a arte em um jogo costuma ser o ponto que mais chama atenção na maioria dos jogos. Às vezes você tem um jogo que é excelente, que não tem um gráfico tão bom. Vamos colocar como se fosse aqui uma prateleira, por exemplo. Aqui você tem um jogo com um jogo excelente, porém com um gráfico não muito bom. Enquanto aqui do lado você tem um jogo que não é tão bem elaborado quanto este, porém com um gráfico mais simples. Quer dizer, com um gráfico melhor, porque o mais simples seria este. O mais comum, se uma pessoa para aqui, é que ela observe mais o jogo que tem um gráfico mais bem elaborado, mesmo sendo um jogo mais simples, do que observar o jogo que tem um gráfico mais simples e é um jogo mais elaborado. Por mais que o gráfico em si não interfira diretamente na jogabilidade, apesar que certas coisas vai interferir em relação à temática do jogo, entre outras coisas, porque, por exemplo, você tem um jogo que se passa num determinado uma temática. Então você tem que fazer um gráfico que transmita a ideia do seu jogo. Não é simplesmente fazer um gráfico bom, um gráfico bonitinho. Tem que ser um gráfico que transmita a ideia do jogo. E, ao mesmo tempo, também chame a atenção do jogador. Porque o primeiro ponto que um jogador vai observar vai ser a parte visual. Ele vai ver uma imagem, aquela imagem vai chamar a atenção e ele vai querer jogar aquele jogo. Eu mesmo já fiz muito isso na minha infância, de às vezes ver um screenshot de um jogo e querer jogar aquele jogo simplesmente porque visualmente ele parecia ser agradável. Então, por isso que a arte nos games é algo muito importante. Bom, existem alguns elementos gráficos que a gente encontra nos jogos 2D. Não em todos, mas a maioria aqui a gente encontra na maioria dos jogos. O primeiro elemento gráfico, que é o mais comum, são os sprites. Os sprites, você tem sprites estáticos, que são elementos, entidades gráficas. O sprite ele é uma entidade gráfica, vamos chamar assim, ou seja, é uma imagem, geralmente com um fundo transparente. Então você tem sprites que são estáticos, que estão ali parados, que pode ser uma árvore, um arbusto ou qualquer outra coisa, e você tem os sprites que são em movimento, que tem uma animação. Cada instância, cada tipo de animação, a gente chama de um sprite. Ou melhor, a gente pode chamar sprite como sendo uma sequência de animação ou até mesmo uma única imagem da animação. Então, por exemplo, um personagem, suponha aqui o Ryu, o Ken do Street Fighter. Aqui a gente está vendo um sprite dele, que é o sprite que é quando ele está parado. Porém, ele tem outro sprite, que também é uma sequência de imagens, que vai ter o personagem caminhando ou executando um golpe. Uma característica do sprite é que aqui você tem uma animação, por exemplo. Aqui você tem uma animação que é uma sequência de quadros, de desenhos que dão a ideia de animação,
nesses personagens. E geralmente, nem sempre, mas a maioria das vezes, esses desenhos estarão unidos em uma única imagem. Então, ao invés de você ter várias imagenzinhas com o seu personagem em posições diferentes, você tem uma única imagem e dentro dessa imagem tem os desenhos do personagem, que é a planilha de sprites, ou sprite sheet, que dentro da própria engine ele vai dividir isso aqui, essa única imagem, em imagens separadas para um movimento. Então você tem uma planilha de imagens para o personagem andando, uma outra planilha com todos os desenhos, com todos os fotogramas do personagem pulando e por aí vai. Então você tem sprites separados, quadro a quadro, em imagens separadas, e você também pode ter todos esses quadros unidos em uma tabela de imagem, uma tabela de sprites. No jogo também a gente possui os tilesets. O tileset é uma imagem que essa imagem ela é composta de vários bloquinhos, como a gente vê aqui. Esses bloquinhos são os tiles, os tiles. E esses bloquinhos a gente utiliza para montar as fases do jogo. Não é todo jogo 2D que utiliza o sistema de tileset para a composição do cenário, mas a gente pode dizer que a maioria dos jogos 2D utiliza esse recurso, porque a vantagem de utilizar tileset é que, por exemplo, com esse bloquinho, com esse único bloquinho, eu posso colocar ele em vários locais diferentes ou em sequência. A gente vai ver isso nessa palestra ainda. E assim eu consigo, de certa forma, economizar espaço espaço na memória RAM enquanto o jogo está sendo executado. Então, ao invés de eu ter que criar uma imagem grande com essa parte do cenário, eu crio somente uma pequena imagem que vai ocupar um espaço bem menor dentro da memória RAM, e essa imagem ela vai ser duplicada várias vezes conforme a minha necessidade. Então os tilesets eles são utilizados para isso, porque quando você utiliza cenários que usa tilesets, você pega esses blocos e vai repetindo eles como se fossem azulejos. Até a própria palavra tile vem de azulejo, significa azulejo. E assim você economiza espaço na memória RAM quando o seu jogador estiver executando o jogo. Isso é muito útil para quando você faz jogos para dispositivos móveis, que por mais que hoje ainda esteja muito avançado, em questões gráficas, qualquer dispositivo acaba penando um pouco para poder executar. Então é sempre bom economizar recursos gráficos em um jogo. Reduzir o máximo possível em questões gráficas para poder ter um bom desempenho. Outro recurso são os backgrounds, que são os planos de fundo. Os backgrounds geralmente são feitos através de uma única imagem, e essa imagem, quando você conecta ela uma do lado da outra, parece que ela tem uma continuidade, que ela não tem fim. Você não consegue perceber a divisão existente entre uma imagem e outra, que é a mesma imagem no caso, ela só foi duplicada. É igual aqui nesse GIF, por exemplo. A gente tem uma sequência infinita dessas árvores passando, mas na verdade é uma imagem pequena que ela vai duplicando. Então, geralmente os backgrounds são feitos dessa forma, também para economizar espaço. Algumas engines, inclusive, se você pega uma fase que tem ali 3.000 pixels de largura, se você cria um plano de fundo ou uma imagem de 3.000 pixels de largura,
Acaba que fica pesado para ser executado no jogo. Não é que fica necessariamente que vai, por mais que a imagem seja pequena em termos de megabytes, kbytes e tudo mais, por ser uma imagem grande sendo exibida pelo computador a todo instante durante o jogo, acaba prejudicando o desempenho do jogo. Algumas engines, inclusive, limitam o tamanho máximo da imagem. Por exemplo, o Game Maker, se você pegar uma imagem muito grande e jogar lá, ele vai embaçar, ele vai perder resolução da imagem, ele vai deixar ela bem embaçada. Então não tem como você utilizar uma imagem muito grande, por exemplo, no Game Maker. Aí você teria que fazer uma imagem reduzida, um background reduzido, e fazer ele se repetir ao longo da fase do jogo. Além dos backgrounds, existem os foregrounds, que são como se fosse background, só que ao invés de ficar no fundo, eles ficam no primeiro plano do jogo. Igual a gente tem essas árvores aqui nessa imagem, eu não me lembro o nome desse jogo. Você vê essas árvores e esses arbustos que estão aqui preto. Eles ficam na frente de tudo que existe aqui atrás. Igual tem aqui o personagem, o cenário, o background lá no fundo. Mas essa parte aqui dessas árvores, ela fica sempre na frente. Então, à medida que o personagem vai caminhando, ele passa aqui por trás, por exemplo. Essa árvore aqui iria como se fosse tampar o personagem quando ele chegasse aqui. E a dinâmica do background, do foreground e da área onde o personagem caminha, existe um mecanismo chamado de efeito parallax, que é o movimento em velocidades diferentes. Você consegue perceber isso em jogo, que você caminha e essa parte aqui, que é a parte central do jogo, vamos chamar assim, ela vai passando numa velocidade. Porém, o fundo passa numa velocidade menor, que dá um efeito de profundidade, enquanto o foreground ele passa numa velocidade maior. Então, o foreground sempre vai passar numa velocidade maior, enquanto o background vai passar numa velocidade menor, para criar um efeito de uma ilusão de distância entre um plano e outro, porque eles não estão ali juntinho. O background serve para criar a ilusão de que aquilo está muito afastado, seja lá aquelas montanhas no fundo, as nuvens, etc. Enquanto o foreground são as coisas que estão mais próximas da câmera, então ela vai passar mais rápido. Outra característica do foreground é que geralmente ele tem um tom mais escuro, igual aqui preto, para não confundir com a área do jogo. A maioria dos foregrounds são pretos e não é tão nítido. Se você observar a borda aqui, ele é um pouco embaçado. É como se ele não estivesse focando nessa área. É igual uma câmera. Se você pega a câmera, tá aqui a sua câmera, sendo vista por cima. O seu objetivo é fotografar o que está aqui. Só que aqui na frente vai ter, por exemplo, uma planta ou algumas gramas. Aí você estaria vendo mais ou menos algo assim. Suponha que esse objeto seja uma xícara. E aqui tem umas gramas na frente. Como o seu foco é este daqui, então você vai ajustar sua câmera para ele focalizar essa área. E automaticamente esse pedaço aqui dessas graminhas que estão aqui mais na frente, eles vão ficar menos nítido. Isso porque o foco da sua fotografia é a xícara e não essa planta que tem aqui. A mesma coisa no jogo. O foreground ele tem que ser um pouco mais embaçado, desfocado. A mesma coisa o background, ele tem que ser um pouco desfocado para dar enfoque nessa área central do jogo. Existe uma coisa interessante também que é chamado de... Eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Não me vem à cabeça. Que é como se fosse um estudo que se faz em artes visuais que diz que
quanto mais afastado algum objeto tiver, mais embaçado, ou seja, menos nítido ele vai ser. Quanto mais próximo ele tiver, mais nítido ele vai ser, exceto se o foco não for ele. Ou seja, você tem 3 planos. Quanto mais afastado, menos nítido, mais embaçado. E quanto mais próximo, mais nítido. Porém, se o seu foco for o do meio, essa parte central ela também vai ficar desfocada. Então você mantém o foco somente na área central do jogo. Outro recurso também, em termos gráficos em um jogo, são os efeitos especiais no jogo, que são explosões, água, efeito de luz, etc. É algo que é importante para criar ali uma ambientação no jogo, porque não adianta você simplesmente criar ali uma explosão, não, ou fazer com que algo seja destruído e não fazer nada. Seja lá explodir sangue, ou explosão de fogo, ou qualquer coisa. Você tem que criar esses efeitos visuais para dar um impacto visual para demonstrar alguma coisa, que o inimigo foi destruído, ou que alguma coisa explodiu, ou seja, alguma coisa aconteceu. Então você precisa criar um impacto visual para demonstrar para o seu jogador que algo aconteceu naquele local onde está acontecendo esse efeito. Fazer esses efeitos é um pouco complicado, mas é possível encontrar referências na internet sobre movimentos de fogo, instâncias de uma explosão, que como você observa aqui, ela começa bem clara, vai ficando amarelo, laranjado, depois vermelho, marrom, preto, até virar fumaça. Então começa com uma radiação de luz, depois vai ficando mais quente, e esse calor, que vai ficando vermelho, depois se torna fumaça, igual aqui na esquerda também. Uma explosão forte e depois essa explosão se torna fumaça. Outro elemento gráfico é o HUD. HUD é Head Up Display, que são os objetos ou elementos gráficos que servem para demonstrar estatísticas do jogo, seja nível de energia, quantidade de vida, quantidade de munição, etc. São coisas que não fazem parte do cenário do jogo, mas serve para transmitir informações importantes para o jogador. Ou seja, para o jogador saber qual é o tipo de item que ele está utilizando agora, quantidade de munição, etc. São características, não. Vamos chamar de... Usei a palavra agora mesmo, mas eu esqueci. Estatísticas do jogo. É isso aí. Serve para mostrar os status do jogo. Outros elementos gráficos são elementos de navegação, que são botões, menus, etc. Seja botões aqueles para você acessar algum painel, acessar um menu especial, iniciar o jogo ou abrir alguma opção, e até mesmo os botões que é utilizado dentro do jogo, como por exemplo em jogos mobile, que você tem que criar lá na área de exibição do jogo, os botões virtuais para o seu jogador utilizar. Andar para frente, andar para trás e por aí vai. Bom, esses são os elementos básicos. Vamos falar agora um pouco sobre animações, que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas. E eu vou falar sobre algumas técnicas de animação que você pode utilizar em seus jogos 2D. Algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis, outras mais trabalhosas, porém cada um vai te possibilitar uma característica visual diferente. As técnicas que eu vou passar aqui, elas podem ser utilizadas tanto para animação em games, quanto animação para produção audiovisual. Algumas são mais conhecidas, inclusive, para produção audiovisual, mas já foram utilizadas e podem voltar a ser utilizadas em games. O primeiro tipo de animação é a animação quadro a quadro, que é a mais comum,
onde o animador vai fazer desenho por desenho até conseguir uma animação. Ou seja, o animador tem que desenhar o personagem várias vezes em posições diferentes e quando esses desenhos são passados em alta velocidade, uma certa velocidade, cria-se o efeito de animação ou efeito de movimento. Essas animações quadro a quadro você pode fazer diretamente no computador, utilizando uma mesa digitalizadora e um software. Hoje você tem vários programas de animação 2D, você tem o Flash, que também trabalha com animação quadro a quadro. Temos o Flash, temos o TV Paint Animation Pro, que é um excelente programa de animação quadro a quadro, inclusive no curso Game Art eu ensino a utilizar ele, porque ele é bom, porque dá para fazer animações em pixel art também. Existe o Pencil, que é um programa de animação quadro a quadro, um estilo mais tradicional, que é gratuito, que serve como alternativa, inclusive para o TV Paint, e até mesmo o Photoshop, embora o Photoshop não tenha uma interface tão apropriada para animação. O Photoshop ele é excelente para criação gráfica, mas para animação, por mais que ele seja bom também para animar, a interface gráfica dele, do programa, não é tão adaptada para se fazer animação quadro a quadro. No caso de uma animação quadro a quadro, eu indicaria o TV Paint, que é o que eu ensino no curso Game Art 2D, que é um programa que te dá uma liberdade muito grande em termos de animação. Ele é voltado mais para animadores que estão acostumados com aquele método tradicional, fazer desenho por desenho. Ele te oferece algumas ferramentas que são até parecidas com as ferramentas do Photoshop, como por exemplo os brushes, tem a opção de você editar os brushes, e ele trabalha basicamente com bitmap, não é igual o Flash que trabalha somente com vetor. Então, quem gosta de trabalhar com bitmap, ter aqueles efeitos que o Photoshop, por exemplo, oferece, por ser uma ferramenta bitmap, você consegue através do TV Paint. Você consegue trabalhar com camadas, mesclagem de camadas, etc. Além de trabalhar do método digital, você também pode trabalhar no método manual, fazendo a sua animação quadro a quadro no papel e mesa de luz, para quem tem habilidade com isso, quem é mais da animação tradicional mesmo, aquela feita com papel, mesa de luz, você pode fazer no papel, escanear, vetorizar ou não, fazer a colorização digital desse personagem no computador e depois utilizar em jogo. Eu coloquei aqui um exemplo do jogo Earthworm Jim, que eles fizeram a animação do personagem primeiro em papel e lápis. Depois, com essa animação em papel e lápis, eles fizeram a colorização digital pelo computador e depois reduziram o personagem, fizeram os ajustes para ficar no tamanho ideal para jogo, já que a animação em si que foi feita, que foi trabalhada, ficou numa escala muito grande, que não seria ideal para um jogo de Super Nintendo, por exemplo. Como a gente vê aqui no GIF. Fizeram grande, depois trabalharam digitalmente, reduziram para ser utilizado ali dentro do jogo. Então você pode fazer tanto direto no computador, quanto no papel. E para finalização você tem ali vários programas, tanto para animar quanto finalizar. Esse TV Paint, inclusive, dá para você fazer a sua animação no papel e depois digitalizar e abrir no TV Paint a sua sequência de imagens e fazer a colorização ali dentro. Também existe o tipo de animação chamado de cutout, que é onde você tem o seu personagem dividido em peças, em partes separadas. Então você pega esse personagem, as imagens desse personagem, monta esse personagem seu em pedacinhos
E dentro do programa você consegue movimentar através daqueles recursos de esqueleto ou de bones. Você coloca esqueletos virtuais aqui, vinculado a alguma peça, e quando você movimenta esse esqueleto, a peça também vai se movimentar. Existem alguns programas, como, por exemplo, o Spine, o Spriter. O Spriter é o que eu ensino no curso, que é um programa muito bom. A versão gratuita dele é muito boa de se utilizar e a paga é muito em conta, ela é bem baratinha a licença dele. Mas existe o Spine também, que tem mais recursos, mas o Spriter, ele por si só, já oferece tudo que é necessário. O cutout, você pode fazer animação cutout e depois exportar como imagens, como uma sequência de imagens, ou sequência de sprites. Ou então você pode fazer as suas peças, importar para dentro do programa, da engine que você está utilizando, e dentro da própria engine você faz a animação. Nesse caso, quando você importa as peças do seu personagem para animar ele dentro da engine, é que você consegue ter um movimento um resultado muito mais fluido do que quando você faz a animação cutout e depois exporta para imagem, sequência de imagens. Além do que, quando você faz o seu personagem em cutout e salva em sequência de imagens, o seu jogo fica mais pesado do que se você salvasse somente as imagens e animasse dentro da engine. Porque quando você joga somente as partes do seu personagem para dentro da engine, o seu jogo vai necessitar, ou seja, vai ocupar espaço somente das imagens que tem aqui. Dessas imagens. Agora, quando você anima no outro programa e exporta como sequência de imagens, você tem que exportar uma quantidade muito maior de imagens do que se você exportasse somente as peças. Porém, nem toda engine, nem todo programa de desenvolvimento de games te possibilita exportar e animar ali dentro. O programa Unity existe alguns plugins para o Unity que te possibilita exportar as peças do seu personagem em pedaços, e lá dentro do próprio Unity você consegue animar o seu personagem. Então você não salva, você não importa para a engine uma sequência de imagens, que no fim das contas vai dar uma quantidade absurda de imagens para o mesmo personagem. Você importa somente as pecinhas dele, os pedaços desse personagem, e anima ali dentro e vai fazer o desempenho do jogo melhorar bastante. E existe também um tipo de animação que é o Mesh Deform, que é um tipo de animação onde você pode, inclusive, mesclar com a animação cutout, que você pega uma imagem estática, igual a gente tem aqui, uma imagem estática. Na verdade, nessa animação em si, tem vários pedaços, né? Ela é parte cutout e parte mesh deform. Se você observar aqui no ombro, por exemplo, está havendo um movimento bem sutil aqui. Esse movimento foi feito através do mesh deform, porque o mesh deform você consegue pegar a imagem, subdividi-la e consegue manipular e movimentar a imagem aqui dentro, fazendo com isso uma animação. Não é todos os programas que te possibilita fazer uma animação mesh deform. O After Effects tem como você fazer esse tipo de animação, eu só não sei se tem como você exportar depois como sprites. Mas o programa Spine, aquele que eu falei no tópico anterior, que também faz animação cutout, ele te possibilita fazer isso. Inclusive, o pessoal desse jogo aqui, na qual eu peguei esse GIF do site deles, eles utilizaram o Spine para fazer essa animação, que no caso utiliza o Mesh Deform. Aí você pega uma única imagem e consegue ir deformando ela para fazer uma animação.
Aqui a gente tem outro exemplo. Aqui a gente tem um exemplo quadro a quadro e um exemplo no Mesh Deform. Ele tem câmera lenta, só para você ver, por exemplo, num quadro a quadro, em câmera lenta, a imagem fica picada, como você pode observar aqui. Já no Mesh Deform, quando você coloca em câmera lenta, você vê que a imagem não fica quebrada, ela fica sempre suavizada. E aqui do lado a gente tem aqui a forma com que o Mesh Deform foi feito. A área que foi selecionada e à medida que você movimenta, você consegue fazer o movimento da imagem. Aqui a gente tem um personagem que a gente pode perceber que ele foi feito através do Mesh Deform. A animação fica bem fluida. E o que acontece nada mais é do que uma imagem estática que foi movimentada ou distorcida em suas posições para criar esse efeito de movimento. Não dá para fazer todo tipo de animação, então em alguns momentos você vai ou precisar utilizar o cutout com Mesh Deform ou animação quadro a quadro com Mesh Deform, porque não daria para fazer de tudo aqui, já que o sistema de Mesh Deform ele pega a imagem e vai deformar ela para você movimentar ela do jeito que você quer. Mas se algo não tiver desenhado ali e precisa ter alguma coisa a mais para o movimento, o programa obviamente não vai desenhar aquilo para você, então você tem que fazer quadro a quadro. Então o segredo é meio que mesclar os recursos e ver o que vai ficar melhor. Então é comum você ter animação cutout com quadro a quadro, ou cutout com Mesh Deform, ou os três métodos numa mesma animação. Porque vai ter coisas que você precisa fazer quadro a quadro, suponha ali um olho piscando, uma boca mexendo, abrindo. Às vezes você pode fazer quadro a quadro. Tem coisas, como por exemplo, movimento de braços e pernas, você pode fazer com o cutout, divide as pecinhas em movimento. E algumas coisas você pode fazer com Mesh Deform, por exemplo, um cabelo movimentando. Você não precisa fazer quadro a quadro. Pode fazer através desse sistema. Outro tipo de método é a rotoscópia, que nada mais é do que um método onde você filma uma pessoa executando um movimento e por cima da filmagem você desenha o seu personagem, igual a gente vê aqui. Esse personagem, ele pode você desenhar seguindo fielmente as linhas, que é o que não acontece aqui, ou usar apenas como referência, igual a gente vê aqui, que o ator ele é muito mais alto e muito mais magro, lógico, enquanto o personagem é muito mais corpulento e baixo. Então o animador teve meio que adaptar a anatomia do personagem para a anatomia do ator. É um método interessante para se criar animação quadro a quadro, porque no fim das contas ele vai gerar uma animação frame by frame. A diferença é que você vai utilizar o recurso de rotoscópia. Rotoscópia não é utilizado somente em animação para games, mas também no cinema é muito utilizado. A Disney utilizava muito esse recurso. Muitos filmes de animação da Disney, eles filmavam os atores todos ali, executando a ação, com atores reais, o filme. Faziam todo o filme com atores reais e depois, com aquele filme, os animadores utilizavam como referência. É lógico que não desenhava igual, fazia como se fosse aqui, por exemplo. Pegava a animação como base, mas desenhava um personagem totalmente diferente. E às vezes até mudava um pouco o movimento. Às vezes o ator fazia um movimento que na vida real fica interessante, mas na animação, como precisa ser um pouco mais exagerado, os animadores iam lá e modificavam aquela ação, conforme o resultado que eles queriam. Mas é muito utilizado. Aqui eu tenho um exemplo do jogo Flashback, do Super Nintendo. Esse jogo também foi utilizado o sistema de rotoscópio. Tanto é que as animações dele é muito fluida e muito realística.
O gráfico nem tanto, como você pode ver, é bem pixelado. Outro jogo que utilizou também foi o jogo Out of This World ou Another World, que também é um jogo antigo, que também saiu para Super Nintendo, embora ele seja para computador, o original dele, que utilizou também rotoscópia. Aqueles primeiros jogos, Prince of Persia, aquele lá da época do Super Nintendo, que também tinha para computador, antigamente, também utilizou rotoscópia, entre outros jogos aqui. É um recurso interessante e que acabou que muitas pessoas esqueceram dessa técnica. E hoje em dia, a gente tem muito mais recursos tecnológicos para a gente poder aproveitar a rotoscópia do que antigamente. Então, antigamente, que não existia recurso tecnológico, eles já conseguiam fazer boas animações através da rotoscópia. Agora, imagina com os recursos atuais, quanta coisa não seria possível fazer, coisa interessante, utilizando essa técnica. Por exemplo, antigamente era bem complicado você pegar um vídeo e desenhar o seu personagem por cima do vídeo. Era necessário todo um aparato de coisas para projetar o vídeo, colocar uma folha de papel e desenhar. Hoje em dia você pega um vídeo, abre diretamente no programa de animação, até no curso eu ensino como fazer isso, e ali você cria uma nova camada e redesenha toda a sua animação por cima do vídeo diretamente dentro do programa de fazer animação. Então hoje em dia é mais fácil fazer a rotoscópia e até mesmo capturar a filmagem é mais fácil. Antigamente eles tinham que capturar por fita de vídeo, VHS, depois fazer todo o recurso lá de conversão para poder utilizar aquilo. Hoje em dia você pega um celular, filma, jogou para o computador, abriu no programa e em um prazo de poucos minutos você já está fazendo a sua animação. Outra técnica também é o stop motion. Stop motion, também conhecido como animação de massinha, mas é conhecido erroneamente como animação de massinha, porque esses bonecos não são feitos de massinha. Algumas animações utilizam a animação, bonecos de massinha, que é o que é chamado de clay stop motion, mas a maioria utiliza bonecos de silicone. Então são bonecos feitos de silicone ou de qualquer borracha que seja maleável, e dentro desses bonecos existe uma armação metálica. Pode ser uma armação feita de arame caseira, ou então feita com uma estrutura própria para stop motion que você adquire em casas que especializadas em stop motion, onde vende essas coisas. Que não acredito que não seja muito fácil e que nem seja assim, algo muito barato. Provavelmente é importado. Mas o stop motion ele foi utilizado, por exemplo, no Mortal Kombat, no 3, no 2 também, e no 1 provavelmente. A gente vê aqui o Motaro, que é um personagem, que ele foi feito com um boneco de silicone, dentro dele existe uma armação. E o que consiste isso? Você movimenta o personagem um pouquinho, tira uma foto. Movimenta mais um pouco, tira outra foto. Movimenta mais um pouco, tira outra foto. Depois você coloca essas fotos em sequência e tem uma animação. Como, por exemplo, aqui do lado. O personagem Shiva também, aquela mulher de 4 braços, também foi feito utilizando o stop motion. Deixa eu ligar novamente minha mesa digitalizadora. Agora voltou a funcionar. Bom, a questão do stop motion é basicamente a mesma. Travou algumas coisas aqui. Voltou. Mesma questão da rotoscópio. Se antigamente era possível fazer com recursos mais precários, hoje em dia, com os recursos que a gente tem de câmera digital, você consegue pegar a sua sequência de fotografia, fazer uma edição mais aprimorada através do Photoshop,
Então, hoje em dia é possível fazer muito mais coisa por stop motion do que antigamente, com mais praticidade também. Porque hoje tem câmeras em alta definição digital, você tira a foto, já manda para o computador. Ali no computador você tem os programas para editar, tirar o fundo, por exemplo. Você tira o fundo, faz a correção de cores, entre outras coisas, que antigamente não tinha. Ou se tinha, era mais simples. Não tinha tanto recurso como hoje. E como você pode ver aqui do lado, fica uma animação bem interessante. Aqui ela está sem resolução, porque como os jogos antigamente precisavam de ter baixa resolução, os recursos gráficos, então não tinha como eles jogar aquilo para o jogo num tamanho grande. Mas hoje em dia é possível utilizar a mesma técnica e ter um jogo com uma qualidade excelente e um nível de realismo gráfico muito alto. Também existe o 3D pré-renderizado. O 3D pré-renderizado é quando você pega um objeto 3D animado, renderiza ele e transforma ele numa sequência de imagens. Depois você joga essa sequência de imagens para dentro do seu jogo 2D e dá a impressão que aquele personagem é 3D, mas não é. Ele é 2D, porém ele foi feito através de um 3D. Só que ele já foi pré-renderizado. Exemplo é o jogo Diablo 1, Diablo 2 e Donkey Kong, que todo mundo pensava, nossa, é um jogo 3D. Mas não, é um jogo 3D pré-renderizado. Ele é um jogo 2D, porém os gráficos são gráficos 2D, são imagens bidimensionais que foram renderizadas de um objeto 3D. É uma técnica que gera gráficos também excelentes, porém vai dar mais trabalho, porque você vai ter que fazer animação, texturização e renderizar tudo aquilo para depois utilizar em um jogo 2D. Então acaba sendo muito trabalhoso. Mas dependendo do seu projeto pode valer a pena, caso você quiser um jogo com um efeito com um visual 3D, mas que seja mais leve do que um jogo 3D. Porque um jogo 3D ele vai ter que renderizar tudo em tempo real. O pré-renderizado ele já foi renderizado, então alivia mais o processador do dispositivo que está rodando o jogo. Existem também os sprites fotográficos, que são sprites que são baseados em fotografias, como por exemplo os primeiros jogos do Mortal Kombat, que foram feitos através de fotografia, como a gente vê aqui algumas imagens dos bastidores. Então eles colocam os atores contra um fundo azul ou verde, filmam esse ator executando a ação e depois faz o tratamento de remoção do fundo, tudo mais, edição de cores, para poder converter aquilo em sprites. Igual a gente tem aqui dois sprites da Sindel e do Shao Kahn. Aqui a gente tem as imagens dos bastidores. Se você observar aqui, uma coisa curiosa é que a Sindel, na filmagem, ela está usando roupa vermelha. E o personagem mesmo, ele tem a roupa azul. Na verdade, eles filmam com a roupa vermelha e depois converte em azul, porque como o fundo é azul, se ela fosse filmada com a roupa roxa, provavelmente ela ficaria com a roupa, essa área onde tem o roxo ficaria transparente. Não seria o interessante. A mesma coisa do Sub-Zero. A roupa do Sub-Zero original no jogo é azul, mas no momento da filmagem do Mortal Kombat, quando desses mais antigos, obviamente, o ator utilizou uma roupa vermelha que depois foi pintada de azul. Ele utilizou uma roupa vermelha porque como o fundo já era azul e quando faz a remoção de fundo tem que ser azul, verde ou até mesmo vermelho, embora vermelho não é muito utilizado. Se eles fossem remover o fundo azul e o ator estivesse utilizando uma roupa azul,
então aquela parte azul também seria removida. Então o Sub-Zero, na verdade, no momento da filmagem, ele utiliza a roupa vermelha. Se você pesquisar isso na internet, você vai ver isso. Inclusive, o personagem Ermac, ou Ermac, que surgiu por um erro da máquina, que Ermac é a abreviação de Error Machine, que era um personagem que se dizia secreto, que nada mais era do que o próprio Sub-Zero, porém, quando a máquina ela dava uma falha no sistema dela, ela não colocava o Sub-Zero na cor azul que ele deveria estar e deixava ele com o sprite na cor original da roupa, que é vermelho, igual ele foi fotografado, que é a roupa que o ator utilizou. Então, no nome aparecia Error Machine, abreviado Ermac. Depois, mais pra frente, os autores do Mortal Kombat achou interessante a ideia e resolveu criar, de fato, um personagem, um ninja vermelho, chamado Ermac. Mas o Ermac surgiu por causa desse erro da máquina, que não pintava o Sub-Zero de azul, deixava ele com a cor na qual ele foi filmado, que é vermelho, e dava o nome Error Machine. Depois você pode pesquisar isso também, que é uma coisa interessante. Cenários. Cenários também são de extrema importância para o jogo. O jogo sem cenário não tem muita graça. Existem cenários que são baseados em tilesets. Como eu falei, tilesets é uma imagem que tem vários bloquinhos, vários pedaços que serve para você ir compondo o cenário, igual tem aqui. Uma única imagem foi replicada para montar o jogo. Mesma coisa, essa imagem aqui. A maioria dos jogos 2D utiliza esse sistema porque é o sistema que economiza mais espaço na memória errando o jogo quando ele está sendo executado. É o que menos exige em termos de processamento, é um jogo onde tem um cenário baseado em tileset. Você pode mesclar um cenário baseado em tileset com objetos de cenários que sejam sprites. Então você pode mesclar os métodos. Existem cenários que são baseados em sprites, que são pedaços, igual a gente vê aqui, de imagens que você consegue encaixar como se fosse um quebra-cabeça, vai repetindo, e assim você consegue montar o cenário. A diferença do tileset é que o tileset geralmente tem um tamanho padrão e costuma ser quadrado, quase sempre quadrado, ou ocupar um espaço quadrado, e você não consegue girar ele. Você coloca ele ali, ele fica nesse espaço dentro da grade do jogo. Já os jogos, o cenário baseado em sprite, você pode pegar o sprite, um pedaço da imagem, colocar nessa posição, a outra você coloca aqui, a outra aqui, e assim vai. Você pega um arbusto, coloca nessa posição, depois essa mesma imagem do arbusto, você coloca ele aqui num tamanho menor, e ele aqui num tamanho maior, com uma coloração diferente, com um filtro diferente, e assim você vai montando a sua imagem, colocando montando a fase, colocando ali um monte de imagens, encaixando uma na outra. Não é todas as engines que vai te possibilitar, tem engine que quando você começa a colocar muitas imagens, acaba ficando pesado o jogo. Mas existem várias engines que possibilitam isso. Existem outros métodos, que, como por exemplo, desse plugin, é um plugin para o Unity, e chama Fair 2D Terrain, que é um plugin que te possibilita fazer cenários ou level designs mais orgânicos. Então você não fica preso às imagens que você tem. Então você consegue manipular, ter uma liberdade maior de manipulação da base do seu jogo. É lógico, aqui em cima você poderia inserir sprites estáticos, como arbustos, árvores, etc. Mas a parte onde o personagem caminha fica mais dinâmico de você criar.
Esse sistema aqui geralmente funciona assim. Tem uma imagem central, que ela se repete, igual se você observar um miolo, quando ele ergue essa parte do miolo, ele vai se repetindo, ele vai se autocompletando ali. Então, uma imagem grande e ela se repete. Você tem uma imagem para os cantos, que também se repete. Então, se pegar esse pedaço aqui e jogar para cima ou para baixo, ele vai ou expandir ou diminuir. Existe a parte de cima, que no caso seria o gramado, que ele vai se expandindo também. Tem o canto do gramado, que sempre vai ser de um jeito, e a parte central que vai se repetindo. E ele tem uma espécie de mecha deforme também, que ele vai deformando a imagem, principalmente essas partes da lateral aqui, para obter a curvatura necessária para esse level design. O jogo Rayman, esses mais novos, Rayman Origins, etc., utilizam um recurso parecido. Não é esse plugin. Eles têm a própria engine deles. Se você pesquisar, observar lá pesquisar Making Off Rayman, você vai descobrir que eles têm a própria engine. E o sistema de construção das fases é semelhante com esse daqui, com esse método, que é um método bem interessante, mas não é todo engine que também possibilita fazer o seu cenário dessa forma. A Unity, no caso, possibilita. Cutscenes. Cutscenes, para quem não sabe, são animações ou partes do jogo, ou cenas, como o próprio nome já sugere, que serve para ligar um acontecimento ao outro, uma fase em outra. Por exemplo, no jogo Super Mario, você passa a primeira fase, depois mostra uma pequena cena dele andando e entrando dentro de um cano que vai levar ele para a segunda fase. Isso é uma cutscene. Ou seja, uma cutscene é uma cena do jogo que serve para contar a parte da história e que não é jogável, no caso. Uma cutscene ela nunca será jogável, por mais que ela pareça com o jogo. E as cutscenes, a gente tem cutscenes de gameplay, que são cutscenes que utilizam os próprios recursos do jogo, igual, por exemplo, o Super Mario. Isso aqui a gente pode dizer que é uma cutscene, é uma parte não jogável, e que nesse tipo aqui, você geralmente faz essa cutscene via programação. Você utiliza os próprios recursos do jogo, os sprites do jogo, o cenário, e programa para que eles se movimentem sozinho conforme a animação que você quer. Então é o cutscene que utiliza o próprio gameplay. Você não joga, mas é como se o jogo parasse de ficar jogável e ele joga sozinho para contar a história. Existem cutscenes de animação, onde se passa um vídeo, pode ser um vídeo animado, mas também pode ser um vídeo de pessoas também, um vídeo 3D. Mas é basicamente um vídeo, uma animação, por exemplo. Diferente do gameplay, que utiliza o próprio visual do jogo. Quando você utiliza animação, ele não vai utilizar necessariamente aquele visual do jogo. Ele pode utilizar visão de câmera diferente, pode utilizar um sistema mais realístico. E também existe os de textos e imagens, como nos jogos antigos, que você tem às vezes uma imagem ou duas, às vezes uma da imagem passando para um lado, a outra imagem passando para o outro, ou com apenas o olho piscando, alguma coisa assim, e os textos vão passando. Também é o outro método de contar a história. Bom, sobre a parte de arte para games, o que eu tinha para falar é só isso mesmo. Eu acho que, na verdade, existem até mais coisas a ser falada, porque a parte de arte no jogo é uma coisa que é muito complexa, não dá para falar em pouco tempo. É necessário muitas horas para se abordar tudo que envolve a arte no jogo, mas eu acho que
o conteúdo dessa palestra talvez já seja suficiente para esclarecer algumas dúvidas, abrir um pouco mais a cabeça em relação às técnicas de animação, entre outras coisas. Bom, caso você tiver dúvidas ou comentários, acesse o nosso grupo no Facebook. Lá para cima, subindo a página, você vai ter um botão. É importante participar desse grupo para você receber notícias e até trocar ideias também com o pessoal. As dúvidas você também pode deixar por e-mail. Então, grupo no Facebook ou e-mail. Gente, participem do grupo. Não deixem de participar porque é um canal de comunicação. Porque talvez surjam novas palestras ou novos workshops que vão surgir. E através desse grupo você consegue receber notícias de outros workshops também. Descontos. Vou falar novamente dos descontos. Todo mundo que participa desse workshop tem o desconto nos cursos relacionados a games. Você utiliza o código, que vai estar lá em cima também, no primeiro vídeo, que é aquele vídeo de apresentação, lá no topo da página. Você encontra também falando sobre os códigos e como que utiliza ele. Então, se você tem dúvida em como utilizar o código de desconto, assista o primeiro vídeo que lá tem explicando como que funciona, é bem simples. Só clicou lá em matricule-se na página do curso em questão, vai abrir uma página de pagamento do Hotmart e tem uma área lá para você inserir o desconto, inserir o cupom de desconto. Dúvidas sobre o curso. Hoje eu vou falar sobre algumas dúvidas relacionadas ao curso Game Art 2D, já que a gente está falando de arte para jogos 2D. Softwares. Muita gente pergunta sobre qual software utilizar, se é software pago, etc. A maioria dos softwares que utiliza no curso são softwares pagos, embora você consiga a versão gratuita dele. Muitos programas que eu utilizo têm a versão gratuita e você pode utilizar para estudar. Mas, caso você não queira utilizar os softwares que é ensinado no curso, você pode utilizar softwares alternativos. Por exemplo, no curso, nas partes pintura digital, criação da parte gráfica, etc., utiliza muito o Photoshop. Mas suponha que você não queira utilizar o Photoshop por ele ser um programa pago. Você pode utilizar o GIMP. É um programa diferente? É. Porém, a maioria dos recursos que você vai ter no Photoshop, você também vai ter no GIMP. E você aprender na técnica, assistindo um vídeo pelo Photoshop, a maioria das coisas, vamos dizer aí 80% do conteúdo, mesmo utilizando o Photoshop na aula, você consegue aplicar no GIMP ou outro programa. Porque a técnica em si é a mesma, independente do programa. Então, técnica de animação. Se você vai utilizar no papel e lápis, no Pencil, no TV Paint, no Flash, a técnica em si é basicamente a mesma, o método é o mesmo. O programa é apenas um detalhe. Então, o foco do nosso curso não é em software, é na técnica. Se você quer utilizar programas diferentes do que é utilizado no curso, você pode utilizar. Porque você consegue pegar a técnica ensinada, os princípios, e levar para outro programa sem nenhum problema. Você só vai ter dificuldade de levar para outros programas caso você não conheça o outro programa. Então, se você já conhece, por exemplo, o GIMP, você vai conseguir facilmente assistir a aula que utiliza o Photoshop e encontrar a ferramenta que seja compatível com aquela ferramenta do Photoshop dentro do GIMP e fazer ali e aplicar a técnica utilizando um programa diferente. Sobre o acesso se dá através de uma área de membros. Então, você se matriculando, eu vou receber um e-mail, você também vai receber um e-mail dizendo lá que o pagamento foi confirmado e tudo mais. Só que é necessário que eu veja o e-mail, que eu vou receber um e-mail do Hotmart me avisando que o fulano de tal, o que você adquiriu o curso.
eu vou pegar o seu nome, o seu e-mail e fazer o cadastro. O cadastro ele não é automático, então ele pode demorar um tempo. Esse tempo vai demorar conforme o horário e o dia que você fez a matrícula. Se você faz a matrícula de noite, por exemplo, tarde da noite, eu só vou ver o seu e-mail no outro dia de manhã. Assim que eu ver o seu e-mail, eu faço o seu cadastro, você recebe o seu e-mail, um novo e-mail contendo login, senha e o link para você acessar a área de membros, e nessa área de membros tem as aulas. Se você faz a sua matrícula, por exemplo, num sábado de noite, eu vou ver, se der sorte, eu vou ver num domingo de manhã ou então numa segunda-feira. Mas se você fizer, por exemplo, num domingo de tarde, eu provavelmente só vou ver o seu que você efetuou a matrícula na próxima segunda-feira, porque provavelmente eu não estarei conectado à internet no sábado à tarde, porque também sou um ser humano e preciso me desconectar um pouco e viver uma vida lá fora da internet. Então, na hora de fazer a matrícula, tem esse bom senso de saber que eu preciso ver o seu e-mail e que dependendo do horário que você fez a sua matrícula, eu ainda não vi o seu e-mail. Então, fez a matrícula, espere alguns instantes. Eu vou ver o seu e-mail, vou fazer o seu cadastro lá. Não precisa se desesperar. Sobre o tempo de acesso. Quanto tempo tem acesso aos materiais? Não existe um tempo limite para você ter acesso. Você pode ter o tempo que for necessário. O seu acesso só expira no momento que você emite o seu certificado. Quando você emite o seu certificado, quer dizer que você concluiu o seu curso. Se você concluiu o seu curso, então você assistiu todas as aulas e assimilou tudo. Aí, então, você perde o acesso. Mas enquanto você não emite o seu certificado, você tem o tempo que você precisar para concluir o seu curso. Essa foi a melhor forma encontrada para poder medir o acesso. Porque até então, alguns cursos em outras escolas online, geralmente te dão um prazo, 3 meses, por exemplo. E você tem que estudar dentro daquele prazo e acaba que você não tem tempo, etc. Então não seria interessante, porque tem pessoas que precisam de mais tempo para estudar. Então, eu preferi dar essa liberdade da pessoa escolher em quanto tempo ela quer fazer o curso. Mas também eu não posso deixar o sistema sobrecarregado de alunos, porque senão vai virar uma bagunça e ele vai ficar lento. Então, como que eu faço? Quando a pessoa emite o certificado, então eu retiro o acesso dela, para dar espaço para novos alunos. Então, é a forma mais justa. Ou seja, só expira o acesso assim que conclui o curso em 100%. E tem como eu saber se a pessoa concluiu o curso ou não. Então, é a partir disso que é possível saber. E também dá para saber quando ela emitiu o certificado ou não. E mesmo antes de remover o acesso de algum aluno, mesmo depois que ele fez lá, emitiu o certificado, ele vai receber uma notificação e será perguntado também se ele precisa de mais tempo, porque às vezes emitiu o certificado, mas quer fazer uma revisão. Então, prorroga-se o tempo que esse aluno vai ter disponível para ele fazer uma revisão ali no curso. Sobre o conteúdo do curso, coloquei aqui alguns módulos. Isso aqui não são as aulas, porque se fosse só as aulas, seriam poucas. Cada um desses módulos tem várias aulas. E eu também não coloquei todos os módulos, não. Os módulos que a gente tem, desenho básico. Nesse módulo será ensinado técnicas de desenho, técnicas básicas. Eu não vou ensinar do básico ao avançado. Vai ser a parte básica de desenho que você vai precisar para fazer o curso. Pintura digital. Vou ensinar os conceitos de pintura digital necessárias para quem vai desenvolver arte para games. Então, não vou ensinar, por exemplo, fazer arte digital para concept arts de jogos 3D, por exemplo. Eu vou ensinar a criar pintura digital para jogos 2D. Então, não vai ser uma coisa lá muito profunda, não. Então, eu já
Já falo logo a princípio, porque às vezes a pessoa acha que vai ter um curso completo de pintura digital dentro do curso Game Art. Não é bem assim. Vai ter muito conteúdo de pintura digital. Até mesmo nos outros módulos aborda pintura digital também. Mas nesse módulo a gente aborda os princípios básicos e nos demais módulos utiliza pintura digital e também utiliza o desenho básico. Mas é ensinado bastante coisa, como teoria das cores, criação de uma boa paleta de cores, os estilos de cel shade, soft shade, que é os estilos de iluminação e sombreamento, entre outras coisas. Na parte de protótipo, será ensinado como criar protótipos ou gráficos protótipos de jogo, de uma forma que os desenvolvedores, os programadores consigam desenvolver o jogo ao mesmo tempo que você também está desenvolvendo a arte para ele. Então é necessário ter o gráfico protótipo e esses gráficos protótipos precisam seguir uma certa regrinha conforme o seu jogo, porque senão vai desandar. Em animação 2D eu vou ensinar técnicas de animação quadro a quadro, 2D, alguns princípios de animação e os procedimentos, começando ali pelo sketch ou pelo esboço da animação, pelos quadros chaves, depois intervalações, passando pelo cleanup, que é a parte onde você limpa o seu esboço, depois a parte de contorno, que é onde você faz o contorno da sua animação, colorização da animação quadro a quadro, sombras e efeitos de iluminação e, por último, exportar a animação. Será ensinado também ciclo de caminhada, ciclo de corrida, animação de golpes, animação de pulo, entre outras coisas importantes, além de alguns princípios de animação. Na parte de rotoscópia, será ensinado como criar animação quadro a quadro utilizando filmagens como referência, que é como eu falei, né, nesse vídeo mesmo, nessa palestra. Então, será ensinado desde como fazer a filmagem de um vídeo rotoscópia, importar para o programa, fazer o desenho por cima e exportar. Em animação cutout, será ensinado a criar o personagem, a como tem que ser o design de um personagem para animação cutout, como tem que ser a divisão, as juntas do personagem, porque as pecinhas elas têm que se encaixar perfeitamente para criar uma animação fluida. E também vamos animar o personagem dentro do programa Spriter. Cenários, será ensinado a fazer elementos de cenário, seja para cenários baseados em tilesets, onde a gente vai aprender a criar tilesets, cenários baseados em sprites, onde a gente vai fazer sprites de objetos para o cenário, texturas necessárias, e também objetos para compor cenários, caso você for utilizar aquele plugin, que é o Fair 2D, que é onde você tem que ter os pedaços das imagens e ele faz a deformação automaticamente. Também abordaremos itens e objetos de jogo, que são os itens coletáveis pelo jogador, seja moedas, cristais, etc. Tanto itens estáticos quanto itens com algum tipo de animação, seja o item brilhando ou o item se movimentando, etc. Em cutscenes, a gente vai abordar a parte de criação de cutscenes, desde o roteiro da cutscene, a parte textual, as falas das cutscenes. Vamos elaborar as ações, fazer o storyboard de como que vai ser a cutscene e também fazer uma cutscene na prática utilizando o programa Flash. Também aprenderemos sobre botões e menus, como criar botões, etc. Botões, instâncias dos botões, etc. E pixel art. Todo o conteúdo do curso Pixel Art, inclusive, vai estar aqui. Então, se você quer fazer esse curso, Game Art 2D, não precisa fazer o Pixel Art.
Nessa parte, no módulo Pixel Art, vai ensinar todo o procedimento do Pixel Art, desde o esboço, as linhas, curvas, retas em Pixel Art, a pintura básica, como fazer degradê, como fazer falsa transparência, texturas em Pixel Art, animação em Pixel Art, itens, objetos de cenário, tilesets, entre outras coisas. Então, essa parte de Pixel Art a gente pode dizer que é um dos maiores módulos que tem, porque é um módulo que é um curso completo. E etc. Vai ter outros assuntos também que podem ser abordados, porque nos cursos a gente recebe sugestão, então a gente pode inclusive criar módulos extras conforme a sugestão dos alunos, de coisas que eles acham que é interessante aprender. Também vamos falar sobre produtividade, como ser uma pessoa mais produtiva e conseguir entregar os projetos em tempo. Vamos falar também sobre questões de direitos autorais, vendas de elementos, recursos gráficos nessas lojas de recursos, entre outras coisas. Bom, então é só isso aí mesmo que eu tinha para falar, tanto da palestra em si, que é Arte para Games, quanto do curso Game Art. Façam um curso Game Art, caso vocês queiram aprender mais sobre a parte de arte para games. É um curso interessante, o pessoal tem gostado bastante. Vários alunos já fizeram esse curso e o pessoal tem achado bem interessante e tem tido um feedback muito bom em relação ao curso. É isso aí e até a nossa próxima palestra do nosso Level Up.